Paz e graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Irmãos, eu começo esse vídeo com um assunto que me deixou muito pasmo. Eu não queria acreditar, mas eu vi o vídeo e não tem como não acreditar. Eu vi o vídeo de um irmão, para quem não é da congregação, eu vi o vídeo de um irmão que há tempos atrás teve uma dissidência e ele saiu da igreja, falou que Deus tinha ordenado, mandado para ele, dado uma visão para que ele saísse, fundasse, na época, a CCB, Ministério Jandira, que hoje é a CCA. Quem é da congregação sabe de tudo o que aconteceu. E esse irmão saiu, deixou o ministério, o ancião saiu, fundou a CCA, a Ministério Jandira, que hoje é CCA, e depois de 10 anos ele retornou. Sem nenhuma, não sei o que houve lá na igreja, mas ele acabou se desligando da igreja lá e foi convidado pelo líder da congregação cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola, a retornar para CCB. Só que esses dias ele, como a CCB não vai nesse ano ministrar a Santa Ceia, aos irmãos, então ele resolveu tomar a Santa Ceia na CCA. Por que eu estou indagando esse assunto e quero falar a respeito? Porque quem é de lá sabe muito bem. Já foi uma surpresa muito grande para a Irmandade quando receberam ele novamente. Por quê? Porque uma vez, dentro do estatuto da congregação, uma vez um irmão que tem um ministério, deixou o ministério, entregou o cargo, saiu da igreja, foi para outra denominação, ele não pode ser mais restituído. E ele sim foi recebido, tá? Ainda não sabemos, tá? Se ele foi restituído ainda para o ministério ou não, porque ele retornou, foi no púlpito, testemunhou, mas até o momento não pregou no púlpito, não atendeu culto. Então isso não tenho como dizer a vocês. Mas para minha surpresa é que ele foi tomar essa Santa Ceia, e isso é algo que também não é permitido pela congregação cristã no Brasil. Ela não se permite que visite outra denominação. Então, tomar a Santa Ceia em outra denominação, mesmo que seja uma dissidência da congregação, é algo que para os irmãos é simplesmente tirar a liberdade dele. Um irmão como eu, pobre, que não tenho nenhum parentesco no ministério, que não tem absolutamente nada, eu sou um mero servo de Deus, um irmão que vai lá para ouvir a palavra de Deus, eu estaria nesse momento sem liberdade na igreja, por esse ato. Se eu estivesse ido na CCA ou em qualquer outro lugar tomar a Santa Ceia, eu estaria sem liberdade neste momento. Então, é isso. É esse tipo de desigualdade e injustiça que eu não consigo engolir, eu não consigo aceitar que pessoas tenham totais liberdades para qualquer coisa e outras tenham restrições para tudo. Isso não pode acontecer em lugar algum.
Então, irmãos, com isso, eu vejo que ali é um lugar onde o rico pode tudo e o pobre não pode nada. Essas incoerências são uma das que eu já falei no vídeo anterior, e estou falando mais algumas incoerências nesse vídeo, mas se eu for falar as incoerências que existem na CCB, eu vou passar a noite toda aqui falando incoerências, e nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus muitos exemplos que as incoerências são muito grosseiras, tá? Aqui eu tirei algumas partes aqui na Bíblia, nós vamos ler para saber, principalmente agora, a incoerência do pecado sexual, tá? Uma incoerência muito grande, uma distorção da palavra de Deus, algo que o Senhor Jesus não falou e que a palavra não fala. A missão de Deus na terra, a missão do Senhor Jesus de enviar o teu Filho, nosso Senhor Jesus, na terra, é salvar os perdidos, é salvação. O único intuito de Deus aqui nessa terra é salvar as almas, é salvar aqueles que querem ser salvos. E na CCB nós aprendemos que após o batismo, você batizou, desceu as águas, você está renovado, uma nova criatura, não pode pecar mais. Se você tiver pecados, ou se você pecar, escorregar, você vai para o inferno. Acabou. E com isso, eles adquiriram um costume de dizer que as pessoas, que os irmãos, melhor dizendo, têm fraquezas e imperfeições. Se o irmão fuma, é porque ele é fraco. Ah, o irmão está na fraqueza, ele fuma ainda. Se a irmã passa batom ou tem uma vaidade, a irmã está na fraqueza. Se um irmão mente numa determinada situação, o irmão está fraco, o irmão, se vai orar, Senhor, perdoa as nossas fraquezas e imperfeições. Mudando o nome do pecado para fraqueza. Fica mais leve, né, irmão? Mas não tem mudança. Tudo que a palavra de Deus fala que é pecado, é pecado. Mentira é pecado, o adultério é pecado, o ato sexual é pecado, falar do irmão é pecado. Tem diversos tipos de pecados, mas são pecados. E o pecado não tem natureza leve ou natureza grave. É pecado. Simplesmente é simples. É pecado, irmão. Nossa, hoje eu menti. É pecado, irmão. Pede perdão a Deus, não faça mais porque é pecado. Vai ter consequências. Cada pecado tem sua consequência. Então nós vamos ler aqui, para não deixar o vídeo longo, nós vamos ler aqui, ó, o que Paulo fez, e depois ele, guiado por Deus, ele voltou atrás do que ele fez e restituiu, tá, o servo de Deus daquela localidade de aos Coríntios. Vamos ver aqui aos Coríntios. 1 aos Coríntios capítulo 5. Diz aqui, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Quer dizer, o homem era um crente, tá? Era crente, estava na igreja de Coríntios, e Paulo advertiu, porque descobriram que ele estava
mantendo relações sexuais com a própria mãe. E Paulo advertiu que esse pecado nem entre os gentios acontecia, mas estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo diz mais aqui embaixo: estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver aqui. Paulo disse isso aqui, tá? Mas depois, aqui ó, no 2 Coríntios capítulo 2, ele viu. E provavelmente com a luz de Deus, ele falou, não pode ser assim. E ele então, voltando a carta aos Coríntios, ele disse isso. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Por quê, irmão? Porque algo dessa natureza numa igreja causa dissensões, separações. Existem famílias dessas pessoas. Se essas pessoas não se arrependerem verdadeiramente, claro que não serão salvos. Mas isso convém a Deus. Porque o que elas falam e o que elas sentem no coração e têm em particular com Deus, só o Senhor conhece. Mas se você colocar uma doutrina dessa, doutrina de Satanás dentro da igreja, tá? E excluir essa pessoa, ela vai simplesmente continuar a pecar demasiadamente. Tá? E aí, já não é por causa do pecado, mas sim por falta de amor. Porque a nossa própria consciência nos cobra sobre o pecado. E o Espírito que habita em nós faz com que nós andamos na luz. Não precisa de dedos apontados. Simplesmente precisamos da palavra. A palavra nos julga. E aqui, ó, em João capítulo 2, o julgamento da palavra é esse. Jesus disse assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Jesus morreu por nós, irmãos. Ele é a expiação, é a propiciação pelo nosso pecado.
pelo pecado do mundo. Ele carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, pecados e a condenação. Ele retirou de nós a condenação. E o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é que diz a palavra. E vamos ver mais aqui. Que Deus diz, chamou de sinagoga de Satanás. Né? Irmãos, e aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, Deus chama, né, de sinagoga de Satanás. Tá? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E aqui no capítulo 3, versículo 9, ele pronuncia novamente, através do apóstolo João. Versículo 9 também. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aqui o Senhor explanou: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele diz, sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Essas duas explanações que tem na Bíblia é uma expressão, né, daqueles que contradiziam, né, as coisas do Evangelho e também no tempo judaico. Né? Então, sempre foi uma contraversão sobre a palavra de Deus. Né? Diz uma coisa, mas não é aquilo. E não vive aquilo também. É como acontece na congregação. Por 110 anos, mentindo com vários dogmas e várias doutrinas humanas que hoje o povo está vendo que não tem fundamento bíblico. E isso é uma vergonha para líderes que dizem que têm a revelação de Deus, que falam muito bonito no púlpito, que falam tudo em nome de Deus. Mas o engraçado é que nós somos salvos por Jesus Cristo. E é um nome que eu vejo muito pouco ser falado dentro da congregação. Eu não me lembro de quantas vezes eu ouvi o nome de Jesus Cristo, mas era muito pouco. Era um nome que tinha que estar sendo propagado a todo momento, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Deus é o Pai, mas Deus enviou Ele. O mérito é de Jesus Cristo, que veio aqui e morreu, verteu sangue na cruz por nós. E Ele parece que é esquecido dentro da congregação. No púlpito não se fala,
com irmãos não se fala, é paz de Deus, é Deus vai abençoar, Deus vai preparar, Deus... Peraí, Jesus onde fica? Aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E se você perguntar qual é a igreja que é o caminho, eles vão falar Congregação Cristã no Brasil. É o caminho da verdade. É a graça maravilhosa, é a igreja verdadeira. E Jesus falou, não habito em templo feito por mãos de homens. Isso foi a resposta de Jesus. Temos que ler a Bíblia. Temos que viver a Bíblia. O povo tem que sair um pouco da idolatria e dessa retórica de ficar repetindo o que ouve por aí, repetindo o que ouve das pessoas, dos irmãos. Tem que conhecer a palavra, conhecer Deus, saber o que Deus pensa de tudo isso, saber se não virou uma idolatria. Porque, irmãos, a Bíblia, ela não fala nada que condiz com essas doutrinas. Ela não tem uma engrenagem com essas doutrinas. Essas doutrinas, elas são invenções, não sei de quem, mas não tem respaldo bíblico. E ninguém pode ser tão insensato para deixar o que a Bíblia diz e seguir o que o homem diz. Porque se o homem estiver cego naquilo que está dizendo, ele vai te guiar para o abismo. Ele vai te levar para o abismo. E ambos cairão sobre o abismo. Ambos cairão no abismo e talvez sem volta. Então está no tempo. Está nas últimas horas. Jesus está voltando. Vamos pensar um pouquinho. Tá? Eu acho que chegou o tempo de Deus esclarecer muitas coisas. De Deus vir encontrar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sem troca de favores. Sem nada que seja dessa terra. Sem posições. Sem cargos. Sem interesses. Ele vem buscar aqueles que querem e que estiverem vivendo o evangelho puro e genuíno evangelho de Cristo. Porque essa aqui, irmãos, essa aqui, ó, essa palavra, ela é infalível. Ela é chamada inerrante palavra de Deus. Porque não tem erro nela, não contém erro. Ela é inerrante. Erro existe em nós. Perdão existe em Deus. E em nosso Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, creia somente nas Escrituras. Leia a Escritura, peça entendimento a Deus, e Deus te dará conhecimento para que você seja livre. Livre do sistema religioso. E que você seja fiel a Deus. Irmãos, muito obrigado por estarem aqui.
Desejo a todos que fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e aguardo e espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus.